Que coisa é essa que a gente chama de esperança? Vamos pensar sobre isso um pouquinho hoje. Eu lhe dou as boas-vindas de volta ao canal, a esse vídeo, a essa série. Se é a primeira vez que você está ouvindo, eu lhe dou as boas-vindas pela primeira vez. Chegou mais um momento de nós pararmos alguns minutos para dedicarmos um pouco de atenção a nós mesmos, para buscarmos alguns instantes de paz, que é o que a gente sempre busca quando está pensando em relaxar, em esvaziar a mente. Eu imagino que você já esteja num ambiente propício, um ambiente relativamente silencioso, com uma certa calma, onde você possa se recostar, deitar, se sentar confortavelmente. Muito bem. Se você já está assim, acomodada, acomodado, num ambiente propício, vamos começar a prestar atenção na respiração, que é sempre a porta de entrada para todo tipo de trabalho, não só de relaxamento, mas de autoconsciência. É sempre a partir da nossa respiração que nós podemos parar e prestar atenção em nós mesmos. A respiração é algo tão automático para nós que raramente a gente se lembra que nós respiramos, que nós temos um mecanismo todo feito especialmente para isso. E mais raramente ainda a gente se lembra do quanto isso é vital. É vital não só no sentido de que nós precisamos do ar para viver. É vital num sentido até mais profundo, de que a respiração é de fato o próprio sopro da vida, é a origem de tudo. E a gente se refere a esse sopro até num sentido metafísico às vezes, num sentido transcendente. Quando nós nascemos, em poucos segundos nós aprendemos a respirar. Ou é aflorado um conhecimento anterior que nós passamos a utilizar ali então, naquele instante, que é o instante que nós nascemos para o mundo exterior. É a partir da nossa primeira respiração na vida que nós fazemos tudo. Naquele momento, até o próprio ato de chorar depende da primeira respiração. E é ali que a gente começa a existir no mundo externo. Então, todos os processos, todos os pequenos ciclos dependem de uma origem, dependem desse sopro. E no caso específico desse pequeno ciclo em que a gente para relaxar, todo ele começa com a respiração, a consciência da respiração e de como ela regula todo o nosso corpo. Então vamos pensar na nossa respiração baixa, que é aquela respiração profunda, a respiração que nos faz ter calma, nos faz ter mais oxigenação. Preste atenção e sinta a sua respiração lá embaixo, lá na barriga, e não no peito, porque a respiração do peito é uma respiração curta, de menor qualidade. É a respiração que nós temos quando estamos afobados, nervosos, ansiosos. Então vamos descer a respiração para a respiração baixa, onde tudo no corpo funciona melhor. Vá respirando profundamente, lentamente. Enquanto nós vamos respirando, enquanto você se acalma, vamos conversar um pouco sobre isso que a gente chama de esperança. Esperança é uma palavra bonita, é uma palavra que nós
associamos com coisas boas. Nós temos alguns símbolos associados à esperança. O verde da esperança é um desses símbolos, talvez seja o mais conhecido. E nós temos ideias também associadas à esperança, sendo a mais comum a ideia de que a esperança é a última que morre. É um pensamento bonito. Nós temos essa relação com a esperança, uma relação curiosa, porque é algo bastante importante para nós. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas essencialmente tudo o que nós fazemos, a vida humana como um todo, é baseada na esperança. A gente pode pensar na esperança em relação à vida em vários níveis, das pequenas às grandes coisas. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando isso, tendo uma conversa virtual com vocês, na esperança de que vocês ouçam e na esperança de que seja bom para vocês, de que seja útil, de que seja agradável. Quando a gente acorda pela manhã e a gente busca forças para fazer as coisas, a gente encontra forças na esperança de que fazer o que a gente precisa nos traga coisas boas, de que cumprir com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com as nossas obrigações, faça com que a nossa vida seja melhor. Fazemos tudo isso na esperança de que o futuro seja melhor. Se você para assistir a um filme ou ouvir uma música, no fundo você tem uma pequena esperança que seja de que aquilo lhe distraia, lhe alimente o espírito, que esvazie sua mente. Quando você cozinha alguma coisa para a família, você espera que aquilo valha a pena, não só pelo alimento em si, mas você espera que as pessoas gostem. Nós temos essa tendência de pensar na esperança como algo relacionado a coisas grandes, a coisas do futuro, a coisas importantes da vida. Mas a verdade é que a esperança, ela é cotidiana e ela está em tudo, em cada pequeno ato das nossas vidas. A cada instante nós esperamos alguma coisa, e isso a gente pode colocar de diversas maneiras. Quando a gente diz, por exemplo, eu tenho fé que isso vai acontecer, tenho fé em algo, significa que eu tenho esperança em algo. Esperança de que aquilo realmente aconteça, de que aquilo transcorra da maneira como a gente espera, esperança de que aquela pessoa seja daquele jeito, faça tal coisa, etc, etc. Nós estamos sempre esperando alguma coisa. A esperança tem a ver com a espera, tem a ver com a paciência, tem a ver com plantar e colher, tem a ver com investir em coisas que podem dar resultado em poucos minutos ou daqui a décadas. Viver significa lidar com esperas e esperanças o tempo inteiro. Por isso é uma coisa tão importante, por isso o verde da esperança, por isso ela é a última que morre, porque sem ela as coisas deixam de ter sentido. Sem esperança nós não conseguimos viver. E como está a sua respiração? Enquanto você me ouve falar, não deixe de prestar atenção na sua respiração baixa, na sua calma, e vá pensando também no seu corpo todo, especialmente se você está deitada ou deitado. Atenção a todos os músculos, veja se nada está tenso. É tão comum a gente pensar que está relaxado e depois de minutos a gente percebe que tinha algum músculo tensionado. É muito comum nossos ombros estarem tensos até quando a gente se deita.
Então, continue respirando e prestando atenção em tudo isso. Vá se deixando largar onde você estiver. E vamos continuar a nossa conversa. É tão bom conversar com vocês, mesmo que quando eu grave isso eu não tenha ninguém na minha frente. Mas eu fico imaginando vocês. Tem algumas pessoas que eu sei que gostam particularmente dessa série, que eu conheço já faz um bom tempo, pelos comentários, pelo retorno que vocês me dão. E eu fico aqui imaginando primeiro vocês como se estivessem perto. E fico imaginando também outras pessoas como se fosse uma presença que pudessem estar perto ouvindo isso. E essa sensação é boa. Espero que vocês que estão ouvindo agora tenham essa sensação boa também. De que, embora não esteja materialmente presente, vocês possam sentir que eu estou perto. No fim das contas é um tipo de conexão bastante interessante essa. Mas por que eu resolvi falar de esperança e por que falei tudo isso até agora? Tem uma razão. Desde o último vídeo dessa série eu fiquei pensando no que seria bom falar, aproveitando esse tipo de encontro que nós temos. O que seria proveitoso? Qual seria o assunto que seria proveitoso? E com o tempo me veio essa ideia e depois, até por alguns comentários que surgiram no canal e algumas experiências na própria vida, eu achei que era um momento bom de falar disso. E daí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da depressão. Nos últimos tempos, alguns inscritos vieram me dizer que o canal estava ajudando a lidar com a depressão, que eles estão em tratamento e que ouvir os contos ajuda nesse processo de buscar um pouco de escape da realidade e ter um alívio. E desde que eu tive essa ideia de falar sobre isso, eu andei lendo algumas coisas, vendo alguns vídeos relacionados, até para aprimorar um pouquinho meu conhecimento sobre o assunto. E de fato, o que a gente pode dizer é que depressão é uma das coisas mais sérias que existem para o ser humano. Eu não posso dizer que eu já fui realmente depressivo, mas assim como todos vocês, com certeza, eu já tive alguns momentos na vida, momentos depressivos, alguns mais do que outros. Provavelmente em alguns momentos eu esbarrei na depressão, que poderia ter se tornado algo crônico se tivesse continuado. E tenho certeza que isso já aconteceu com todos vocês, especialmente os que já viveram um pouco mais. É que tem aqueles momentos na vida em que as coisas parecem perder o sentido. Quando as coisas não dão certo, uma sequência de coisas começa a dar errada, ou quando os seus relacionamentos começam a se desgastar, e muitas vezes tudo isso junto, o seu micro-universo começa a ter muitos problemas, e o macro-universo já estava com problemas. E as coisas começam a se acumular, e você começa a perder a vontade, e começa a deixar de ver o sentido em tudo. Quando a gente começa a se perguntar demais, qual o sentido disso? Para que isso? É um sinal de que nós estamos entrando em uma fase depressiva, mesmo que nós não tenhamos depressão. E é um momento que a gente tem que tomar cuidado para tentar não deixar isso aumentar. E se nós já estivermos depressivos, mais importante ainda, de tentar lidar com essas coisas, com essas questões, de uma maneira mais otimista. Mas otimismo é uma palavra quase sem sentido para quem realmente está depressivo. É quase uma palavra assim de contos de fada. Uma palavra que perde o seu significado, uma palavra que não representa muita coisa para quem já iniciou um processo depressivo. Se você está de frente para alguém com depressão, dizer para essa pessoa: sorria, tudo vai dar certo, o mundo pode ser belo. Palavras desse tipo não significam nada, porque quem está deprimido já pensou muito
demais sobre essas coisas. Já passou por longos processos mentais de descrença, de desânimo, de questionamento. E é exatamente por isso que a pessoa está deprimida. Não é porque ela não pensou em ser otimista. É exatamente porque ela, de algum modo, chegou à conclusão de que não existe isso. De que não existe otimismo de verdade, de que as coisas não têm sentido de verdade. E se a gente parar para pensar honestamente, profundamente, até filosoficamente, em coisas como qual o sentido da vida, por que estamos aqui, é fácil a gente, de alguma maneira, começar a vislumbrar o que eu chamo de abismo, o abismo da existência, que são não apenas aquelas perguntas tradicionais, de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos, mas todas as dificuldades cotidianas de lidar com as coisas. Algumas pessoas lidam com o abismo da existência de uma maneira mística, adotando uma postura mística em relação à vida, pensando religiosamente na origem das coisas, da existência, tendo fé, tendo esperança de que haverá uma recompensa, haverá um momento de júbilo após todas essas provações. Alguns acreditam que isso se estenderá pela eternidade, em ciclos que se repetirão, em vidas que se repetirão. De certa maneira, quem consegue ver a vida de uma maneira um pouco mais mística consegue encontrar um pouco mais de conforto nas coisas. E eu penso que, inclusive, é por isso que existe esse lado do ser humano, o lado místico e religioso, porque nós precisamos disso. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar a vida assim. Pessoas que questionam, pessoas que sentem de uma maneira profunda tudo, ou pessoas que, em certo momento, simplesmente perdem a fé e, como eu disse, perdem a perspectiva, perdem aquela sensação de função, de porquê. As causas disso podem ser várias. Pelo que eu me informei, pode ter até um componente genético. Em famílias com casos de depressão, as pessoas são mais propícias a sofrerem disso. Pode ser causado ao longo da vida por algum desequilíbrio químico, porque tudo que nós somos e sentimos, na verdade, está no nosso cérebro. E nós dependemos para tudo de processos químicos, de sinapses, de ligações químicas entre os neurotransmissores. Nós precisamos de certas substâncias, como a dopamina, para termos essa sensação de felicidade, de satisfação. E muitas vezes a causa é simplesmente química, mas isso se reflete numa angústia existencial, que é uma coisa muito séria, e pode levar as pessoas, e leva tantas vezes ao extremo de não querer mais viver. Isso é bastante sério. Enquanto eu falo com vocês, eu também estou cuidando da minha respiração, porque quando eu gravo isso, eu também tento estar ou entrar numa atmosfera como aquela que eu gostaria que vocês entrassem. Estou aqui respirando bem lentamente, então preste atenção aí, mais uma vez, na sua respiração e no seu relaxamento. Se esse assunto te trouxe pensamentos, lembranças, preocupações, não deixe. É só uma reflexão. Não se permita agora pensar em nada disso. Apenas vamos terminar nossa conversa. Tente manter a sua mente o mais leve e limpa possível agora. Preste atenção no que eu digo e preste atenção no seu corpo. Isso já basta. Mas eu comecei falando da esperança porque me parece que a depressão, no final das contas, consiste numa grande falta de esperança. Consiste na perda total de esperança em tudo. E no momento que a gente perde a esperança, a gente perde tudo. Toda a vontade, todo o significado. No momento que a gente perde a esperança,
É um pouco como uma criança que joga um jogo e se diverte, e se empenha, porque ela está vendo no final uma recompensa, seja algo que ela vai ganhar ou simplesmente seja a vitória. Se essa criança de repente perceber que ela não vai ganhar nada com aquilo, que mesmo a vitória não tem graça e não vai ter nenhum presente, ela não quer mais brincar. É mais ou menos assim. Quando nós perdemos a esperança, a gente não quer mais brincar. O jogo da vida perde a graça. E mais do que a graça, perde o propósito. Nós não pedimos para nascer, ao menos de acordo com uma visão mais naturalista da vida. Nós somos postos nesse jogo. E quando a gente perde a esperança, nós começamos a nos perguntar: por que me puseram nesse jogo? O que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? E sem a esperança, a gente quer parar de brincar. É por isso que quem está depressivo busca escapes, busca sair um pouco da realidade de diversas maneiras. Porque é tão comum a associação entre depressão e uso de drogas, por exemplo. Por isso, porque a falta de esperança é pesada demais. Mas algumas pessoas usam outros artifícios, como o sono excessivo, a comida, a bebida. E algumas pessoas, as mais poéticas, usam a arte e acabam se vinculando a certas formas de arte mais tristonhas que refletem o universo interior delas naquele momento. E agora eu me lembro dos meus inscritos que me disseram que os vídeos daqui ajudam eles a se sentirem melhor. Exatamente por isso, porque durante alguns minutos um conto de fadas ou um mito grego, alguma coisa assim, ajuda essa pessoa a sair dessa realidade sem sentido, sem significado, sem esperança. E eu fico muito feliz que essas pessoas, não sei se algum de vocês que falou comigo está ouvindo isso, escolha ouvir um conto aqui do canal ao invés de usar uma substância qualquer, etc. Porque no fim o que nós escolhemos como ferramenta para lidar com essa realidade também diz muito sobre nós. Então o que eu gostaria de dizer para quem já sofreu, especialmente para quem é depressivo ou está num momento depressivo, é que de verdade a vida não tem propósito. Nós nascemos aqui e nós somos parte de uma natureza que é infinitamente maior do que nós, que foi ela que proporcionou a nossa existência. E nós não nascemos porque nós temos um propósito definido. O nosso grande diferencial em relação aos outros animais é a nossa consciência. A mesma consciência que faz a gente questionar tudo e às vezes perder a esperança. É a consciência que pode nos dar material para entender que o propósito das coisas está em nós mesmos. O sentido da sua vida vai ser dado por você mesmo. Qual é o sentido da sua vida? Pode ser um monte de coisas. E não importa qual seja, mesmo que pareça algo muito simples, é um sentido e é um sentido dado por você. Faz mais de 1 ano e meio que eu adotei como um dos sentidos da minha vida desenvolver esse trabalho aqui nesse canal, porque eu percebi simplesmente que para algumas pessoas faz diferença e ajuda. Pode ajudar a relaxar, pode ajudar a conhecer novas histórias de uma maneira agradável, pode ajudar a dormir. E dormir bem é uma coisa que ajuda a vida toda, né? Ajuda a gente em tudo. É uma coisa bastante importante. E como eu vi recentemente, pode ajudar até pessoas depressivas a encontrarem algum alento. E que coisa incrível que eu posso ajudar algumas pessoas que seja em tudo isso. Esse é um propósito da minha vida, por isso que eu não penso em deixar de fazer enquanto eu puder fazer, seja lá quanto for. Pode ser a vida toda. Eu não sei quanto dura a vida toda, espero que bastante.
E esse é um dos propósitos hoje da minha vida, coisa que não existia até relativamente pouco tempo atrás. E é isso também, nós não temos apenas um propósito na vida, nós podemos ter vários, sendo que alguns deles talvez a gente nem saiba ainda, e a gente só vai saber vivendo e querendo viver. Então eu acho que um sentido geral da vida é querer viver para descobrir os sentidos da vida. Porque a vida, no fim das contas, é um mistério e é um jogo. Interessante viver para descobrir no que vai dar e descobrir coisas interessantes, descobrir capacidades que nós não sabemos que temos e fazer coisas que nós nem imaginamos que somos capazes e fazer diferença no mundo, diferença positiva, diferença boa na vida dos outros, no mundo como um todo. E nós somos muito cheios de potencialidades. Nós podemos fazer muita diferença de infinitas maneiras. Se eu posso dizer alguma coisa que seja para alguém que está depressivo ou num momento depressivo, é exatamente isso. Se você não vê mais sentido nas coisas, e se você perdeu a esperança no mundo, pense que na verdade nada tem um sentido definido, que o sentido do mundo é você que dá o tempo todo. E que mais importante do que ter esperança no mundo é ter esperança em você mesmo, pois você é o real agente modificador da sua vida. Nesse momento eu espero que você já tenha conseguido relaxar bastante, a ponto de se sentir quase em outra dimensão, quase em outra realidade, a partir da sua respiração, do seu relaxamento muscular, do ambiente mais calmo que te cerca, dessas reflexões, dessa música tão suave no fundo. E como eu disse, eu tenho esperança de que esse áudio tenha lhe ajudado de alguma maneira. Mesmo que você não tenha nenhum problema com depressão agora e nem venha a ter, espero que não. Refletir sobre essas coisas que diz respeito à vida como um todo, é sempre algo importante, eu acho. E se serviu para você de alguma maneira mais particular, fico mais feliz ainda. Continue respirando fundo. Se você quer dormir, são só mais alguns minutos de calma para você entrar num sono muito profundo e relaxante. Eu vou deixar a música tocando mais alguns minutos. Enquanto você ouve, continue prestando atenção na respiração, no relaxamento muscular total e na mente vazia. Obrigado por ter ouvido tudo isso até aqui e espero que tenha sido muito bom. Se você vai dormir, tenha uma ótima noite. Se você ainda tem um dia pela frente e estava só tentando relaxar um pouco, tenha um ótimo dia e fique bem. Nos vemos em breve num próximo vídeo.